Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Direito e Saúde. Episódio 19, né, Felipe? 18. 18? Maravilha. Hoje a gente está recebendo um convidado muito especial. Ele que é pai, esposo, graduado em Direito, mestre em Direito, doutor em Direito, advogado há mais de 24 anos, correto? Correto. E atualmente ele é o diretor da ESA, que é a Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. Pessoal, com vocês, Dr. Vinícius Assis. Obrigado, Sérgio, pelo convite, participar do seu podcast festejado, podcast Direito e Saúde, podcast esse que traz grandes pessoas, grandes discussões, grandes reflexões para a comunidade, reflexões sociais, econômicas, jurídicas. E eu fico muito feliz de estar aqui participando, falando um pouco da nossa vida pessoal, profissional, institucional. E estou aqui à sua disposição para a gente poder fazer esse bate-papo, que é um podcast bom, bate-papo. Essa troca de ideia, troca de experiência, troca de pensamentos. E eu fico feliz de estar aqui hoje contigo. Excelente, Vinícius. Posso chamar de Vinícius? Por favor. Você antes me perguntou como é que eu gostaria de ser chamado. A gente aqui são dois amigos que estão conversando e que por um acaso tem umas câmeras aqui, né? Nos filmando, né? Isso. Excelente. Antes da gente começar propriamente o nosso bate-papo, eu queria... Fecha aqui nessa câmera, Felipe, por favor. Eu queria só falar com você, que está aí do outro lado da tela, nos assistindo, explicar um pouquinho do nosso projeto, né, do podcast Direito e Saúde. Esse projeto foi algo que foi pensado, idealizado por mim há muito tempo, e eu, por procrastinação, Vinícius, eu acabei deixando o tempo passar. Mas... finalmente, coisa de 4, 5 meses atrás, eu resolvi colocar isso para funcionar. E o objetivo, meus amigos, minhas amigas, é passar informação de qualidade para você que está aí do outro lado. Eventualmente, Vinícius, inspirar um jovem, uma jovem. É por isso que eu tento trazer convidados de tanto quilate como você, entendeu? Para inspirar esses nossos jovens, eventualmente passar informação de qualidade para você, seu João, Dona Maria que está aí do outro lado da tela, eventualmente vai ter uma informação que nos meios de mídia tradicional ela não consegue. Dito isso, eu queria iniciar o bate-papo aqui com meu amigo Vinícius e, como todo mundo que vem aqui, se quiser se emocionar, fica à vontade. Tem uma caixinha de lenços aqui, eu pego e não tem problema. Eu queria falar um pouco sobre a sua trajetória. Hoje o Vinícius é um advogado de sucesso, é um homem que tem um vasto currículo acadêmico, é professor universitário, tanto por isso foi reconhecido pela sua classe, né, que é a classe dos advogados, é o atual diretor da Escola Superior da Advocacia, já foi conselheiro, enfim. Eu queria saber, eu e todo mundo que está aqui nos assistindo, das origens do Vinícius. O que inspirou o Vinícius ser quem ele é hoje, tanto como pessoa, como em termos acadêmicos e profissionais. Vamos ver esse arco direitinho dessa trajetória, de uma trajetória de sucesso. Conta pra gente, Vinícius. Fico muito feliz de novamente estar aqui, Sérgio, para poder falar da gente, fazer esse recorte dessa nossa evolução dentro de Rondônia. Eu posso dizer que o Vinícius de Assis é aquele estudante lá do Laura Vincunha, o estudante do Colégio Dom Bosco, aquela pessoa que chegou a Rondônia em 1981 com a sua família, com 4 anos de idade, juntamente com seu pai, sua mãe, 2 irmãos, fruto de um convite do meu tio Noé Teixeira. Olha só, Noé Teixeira veio para Rondônia em 1972
Ele formou na Universidade de Brasília, no UNB, em Engenharia Elétrica, e jovem, a Telebrás o contratou para instalar a Teleron em Rondônia. E isso veio super jovem e sempre insistindo com a minha mãe, olha, venha para Rondônia passar aqui uma temporada comigo. E até que em 1981... Para o pessoal da geração Y, da geração Z, a Teleron é a Companhia Telefônica de Rondônia, tá? Telefone em Rondônia. Aquele telefone que você pegava e colocava no ouvido, né? O fixo, o de girar o número. E aí meu tio Noé Bispo Teixeira nos convida, e em 81 viemos a Porto Velho, viemos de carro até Cuiabá. Cuiabá, na Belina do meu pai, colocou em cima de um caminhão, porque a estrada era de terra. Vinícius, eu adoro essas histórias. Quando eu cheguei aqui em Rondônia em 2009, eu adorava ouvir histórias dos pioneiros que chegaram aqui, década de 70, década de 80, como você, né? Só que eles chegaram adultos e você chegou criança. Chegou criança. Onde eles diziam que não tinha energia elétrica, tinha geradores, quem tinha condições, né? A cidade aqui de Porto Velho encerrava na Jorge Teixeira, da Jorge Teixeira para lá eram sítios. A 7 de setembro asfaltado até o Mercado do 1. No Mercado do 1 para frente, a 7 era de barro. Era barro. Eu morava ali na Elias Goraíbe, ali perto do Iperon. Então eu sabia ali do... E ali era barro. Ali era barro, terra. Então chegamos aqui em 81, e aí estudei no Laura Vincunha, estudei no Colégio Dom Bosco, o tradicional colégio, os dois, a Laura Vincunha ainda existente, o extinto Colégio Dom Bosco aqui de Rondônia. E aí quando chega o terceirão, volto a Goiânia, que é o nosso estado de origem, a nossa cidade de origem, e faço lá. E quando eu retorno a Goiânia, Sérgio, para fazer meu terceiro ano, meu irmão mais velho, Elton Assis, ele já era formado na terceira turma da Universidade Federal de Rondônia em Direito. O Elton, que também já foi presidente da Ordem dos Advogados de Rondônia. Que foi presidente, o penúltimo presidente, o Márcio, a segundo mandato, e ele foi anterior ao Márcio. E aí o Elton, já formado, eu vou lá fazer terceiro ano, faço a minha faculdade na PUC Goiás, hoje PUC Goiás, na minha época nem PUC era, ainda era Universidade Católica. E aí, quando me formo, em 2000, chama a responsabilidade de retornar a Rondônia para poder exercer a advocacia aqui já no escritório do meu irmão Elton Assis. Isso no ano 2000, correto? 2000 eu me formo, início de 2001, março de 2001 eu retorno a Porto Velho para poder exercer advocacia no escritório Fonseca e Assis, onde estou até hoje, juntamente com Raul Fonseca, que é outro sócio do meu irmão, e meu sócio também agora, né? Já tem alguns anos que eu fui para o quadro societário, e muito me identifico com Rondônia, com Porto Velho. Então, apesar de ser goiano, tenho muito mais anos de Rondônia do que efetivamente de Goiás. Então eu fico feliz de contar essa história. Sou aquele menino que chega aqui novo, que se identifica com Rondônia, que fica muito feliz hoje de estar aqui tendo esse reconhecimento seu de um podcast tão importante para poder justamente contar a nossa história aí, que justamente quando as pessoas nos olham, sirvam de inspiração, assim, seja exemplo para alguma coisa, né? Seja como pai, como você disse no início, eu sou casado com a Ana Paula, tenho 2 filhos, o Miguel e o Arthur, de 11 e 15 anos, também sou professor da Faculdade Católica. Que devem estar nos assistindo, né? Vão nos assistir. E sou professor da Faculdade Católica de Rondônia, já há alguns anos, onde fiz meu mestrado, depois fiz meu doutorado, continuo estudando para estar dentro da sala de aula. Então é isso. E agora, com essa última missão desse ano, apesar de já ter uma vivência de ordem em outros mandatos, o presidente Márcio Nogueira me convidou para dirigir a Escola Superior da Advocacia, que é esse braço educacional da ordem, que muito me honra, que é a coisa que eu gosto hoje, que é essa parte de educação. Excelente, excelente. Vinícius, ainda falando um pouquinho da sua história, eu estou aqui pensando, será que essa inspiração para exercer a advocacia não partiu do seu tio, não? Pois é, meu tio, ele é assim, algo muito importante na nossa vida, né? Porque vocês estão em Rondônia por causa dele. E ele, meus avós, pessoas muito simples, lidaram com muita luta, conseguiram o que ele
que ele fosse a Brasília, fizesse uma universidade muito expressiva na época, Sim. que até hoje, que é o É o UNB. UNB, sim. E ele conseguiu ali ter um crescimento profissional muito grande. Ele trabalhou na Teleron. Os seus avós trabalhavam com o que? Eles eram Meu avô era sitiantes? comerciante, tinha sítio, mas a minha avó dona de casa, Sim. né, não era nada voltado para uma atividade profissional, né? Pessoas muito simples, lá Que viviam com dificuldade. Com dificuldade, no interior de Goiás, em Itaúsu, né? Itaúsu é uma cidade pequena do interior de Goiás, perto de Goiânia, mas que conseguiu que meu tio estudasse. E naquela época... Ele foi o primeiro da família a se formar. Primeiro na família a se formar. Minha mãe formou em curso técnico, mas nunca exerceu, né? Depois ela teve uma atividade como comerciante, tudo, mas a gente sempre com esse olhar que o crescimento... Sua mãe teve uma atividade muito importante, cara. Criar você e seu irmão. Pois é. Não, essa não existe atividade mais importante do que essa. Minha mãe, a dona Sônia, de 82 anos, ela é um pilar para a gente de exemplo de dedicação, né? De um olhar obstinado, uma mulher forte, que sempre nessa parte de educação, aí eu lembro os puxões de orelha, né? Quando a gente ficava, filho meu não reprova, tá? Filho meu não reprova. E ela ali, a gente sempre, aquela busca pela educação e pela excelência. E pela excelência, para poder, justamente, o crescimento da pessoa parte necessariamente pelo crescimento educacional. Isso era uma premissa, esse status quo, sair desse status quo para algo promissor, para algo crescente, partia da ideia da educação. Isso está me lembrando muita coisa, até mesmo da minha infância, sabe? E isso é algo, vou fazer aqui, vou fazer uma digressão, uma pequena digressão. Hoje a gente vive numa sociedade um pouco diferente disso, né, Vinícius? Hoje a gente percebe que tem muitos jovens até um pouco sem foco na vida, talvez fruto de uma falta de base, de uma falta de origem familiar que inspire e ao mesmo tempo cobre, né? Eu vejo que talvez você e o seu irmão, o Elton, vocês são fruto disso, né? Sim, o crescimento, esse olhar da transformação pela educação parte de uma estrutura familiar cujo esse exemplo seu é algo que ainda está meio se esvaindo dentro da sociedade, mas algo que é concreto, para dar uma concretude a um crescimento profissional, tem que estar aliado a essa vocação da educação. Não de ser professor, não de querer fazer mestrado, doutorado, isso aí é uma consequência da sua atividade profissional, mas aquele foco de cursar, terminar o ensino médio, ir para o ensino superior e fazer essa construção educacional para um futuro de crescimento pessoal e, por consequência, profissional, eu acho muito importante. Eu acho que é uma solução para muitas coisas. São soluções para muitas coisas. É um foco na excelência que acaba abrindo portas, né, Elton? Elton. Olha aí, o Elton está pensando na gente. Deve estar pensando. Né, Vinícius? Eu acho que é algo que é imprescindível, penso eu. Eu acho que, longe da gente aqui querer vender o educacionismo, né? Que o educacionismo é a venda, em português, claro, pessoal, é a venda de diploma, né? A pessoa está passando um tempo numa determinada instituição, não aprende nada, né? E no final ela consegue um diploma. Não é isso que estamos falando. Nós estamos falando de educação real, que essa educação real gera um efeito prático e concreto na vida das pessoas. E cada vez mais isso se torna real. Isso se torna algo que se transforma. Hoje está as habilidades, para além das habilidades técnicas, as habilidades emocionais que você hoje constrói, isso te leva a uma carreira que não uma carreira transversal para você chegar
numa entrega de um serviço, de uma Transversal, atividade. muitas vezes não linear, mas... Não linear, mas que você conjuga com as suas habilidades emocionais, as suas habilidades técnicas, e você chega nessa transversalidade, que você chega num ponto, numa maior rapidez. E a gente vai já tocar nesse ponto mais um pouquinho para frente, quando a gente falar de inteligência artificial. Hoje ainda. Né? Pessoal, não precisa, segundo ele, não precisa ter medo da inteligência artificial. É sua aliada. Excelente, Vinícius. Tô gostando muito dessa conversa. Eu acho, Felipe, que uma hora e pouco não vai dar tempo. Olha aí. Vai faltar tempo. Vinícius, vamos falar um pouquinho agora sobre advocacia. Você já é advogado há 25 anos, né? Isso. 25 anos. Se você tivesse que falar para um jovem advogado hoje sobre advocacia, dar algum tipo de conselho, o que você falaria para esse jovem advogado hoje? Ou advogada, né? Foco na educação continuada. Foco nos estudos, na atualização, capacitação. Não há evolução dentro da carreira, por mais que você precisa de cliente, você precisa estar dentro de um escritório, precisa estar fazendo negócios, networking, mas a diferenciação, hoje eu escutei um termo interessante do professor César Vanderlei na palestra que eu estava, o mercado hoje está muito cinzento, está muito, assim, muito pesado. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que você hoje precisa se diferenciar. Com certeza. Para poder você sair desse limbo, né, do mesmismo. Né? Você tem que ter para isso, a capacitação. Se eu puder dar um conselho de capacitação. E essa capacitação parte tanto das novas tecnologias, tanto das aptidões técnicas, do conhecimento específico do direito. Eu acabei de falar ali nessa palestra, falando que hoje é obrigação do profissional advogado saber das suas capacidades técnicas, saber do direito material, direito processual, direito constitucional. Isso é obrigação. Para além disso, existem outras competências que você, no dia a dia, você vai aprendendo. Daí a capacitação, a educação continuada é tão importante. Excelente. Além disso, qual é o panorama que você enxerga hoje, Vinícius, da advocacia, tanto em Rondônia? Eu estou fazendo uma pergunta bem genérica, tá? O panorama que você enxerga hoje da advocacia, tanto em Rondônia como no cenário nacional. Você enxerga que é um cenário positivo? Você enxerga que é um cenário cinzento, como esse professor falou? Você enxerga que é um cenário promissor? Qual é o cenário que você enxerga hoje, tanto em Rondônia como no cenário nacional? Hoje é fato que nós temos um número elevado de advogados e vários bacharéis querendo ainda entrar, não estão por força do exame de ordem, que não consegue passar nesse exame de suficiência da OAB. Eu acho que são quase 1 milhão de advogados, né? 1.400.000. E bacharéis são 3 milhões, né? Não tenho esse número, mas assim são... Mas é um número maior do que o número de advogados. Maior. Aí há essa barreira do exame de ordem, que é um exame de suficiência para você exercer a advocacia, e o necessário, tanto que agora eu penso até que deveria endurecer um pouco. O Conselho Federal de Medicina está fazendo essa transição e vai exercer isso com o doutor Irangalo. Com o doutor Irangalo, que é necessário também. E aí há muito profissional, e quando se tem muito profissional, pode haver ali um tipo de, como eu diria... Concorrência excessiva? Concorrência excessiva. Mas o discurso de que o mercado para o advogado está saturado, existem várias áreas que estão em crescimento. Em Às vezes até que sequer foram exploradas. Né? Sequer foram exploradas. Posso te dar um exemplo aqui agora. Nós da escola fizemos um convênio com o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, com a Escola Superior de Contas. Recente agora, algo inédito no Brasil. Estive agora no Encontro Nacional das Escolas, relatei isso e nenhum outro colega falou que existia e todos ficaram interessados. Esse convênio
Rondônia tem sido vanguarda em vários aspectos. Nós, com o presidente Wilber e com o conselheiro Euler, nós fizemos um termo de cooperação onde nós vamos capacitar advogados no sistema de controle externo, dentro da própria Escola Superior de Contas. Parceria Escola Superior de Advocacia e Escola Superior de Contas. Lá a gente vai ter 8 módulos educacionais de oficinas para colocar a advocacia lá dentro, para conhecer desde o regimento interno do Tribunal de Contas, desde o sistema processual, o que é uma tomada de conta especial, as vias recursais. Ou seja, o advogado que quiser, ele vai entender como funciona o Tribunal de Contas. E ele poder advogar num nicho que é pouquíssimo explorado. Então, o próprio Tribunal de Contas, entendendo que isso aí vai evoluir, vai dar mais consistência aos julgamentos do Tribunal de Contas, que a partir de um advogado mais capacitado, Sérgio, aquela decisão ela é mais evoluída. Com certeza. Porque você leva aspectos técnicos, jurídicos, sociais, econômicos, que evolui, o julgador vai ter mais condições, mais elementos de fazer aferir e proferir seu julgamento. Então, nessa visão moderna, essa visão dialógica e pedagógica do Tribunal de Contas, a partir do olhar que o advogado ajuda, aperfeiçoa o julgamento, nós firmamos esse convênio de levarmos a toda a advocacia a possibilidade de se aperfeiçoar num nicho que pouco explorado. Dizem, poxa, a gente tem muitos advogados. Ok, temos muitos advogados, mas existem ainda nichos a serem explorados, né? E nichos que eu vou mais além. A gente na faculdade, a gente é moldado a ser um peticionador, a ser judicializar o máximo possível. Existem vários outros mecanismos alternativos de solução de conflitos que também o advogado pode trabalhar, né? O litígio hoje ele tem que ser a última necessidade, a última possibilidade. E daí nós enxergarmos esse advogado transversal, esse advogado que alia tanto capacidades técnicas quanto capacidades emocionais, hard skills e soft skills, ali ele conseguia aliar e ser além de ser um profissional mediano, para o além. Então a dica que eu dou é que essas capacitações te elevam para ser esse profissional diferenciado que você vai ter ali, eu não gosto dessa palavra sucesso, mas vai ter êxito nas suas demandas, vai conseguir atender bem o seu cliente, vai conseguir curar aquela dor que foi posta a você, e aí a gente consegue resolver o que nos foi dado, ser resolutivo. Nós, advogados, muitas vezes somos os primeiros juízes da causa, né? Na maioria das vezes, né? E muitas vezes cabe a nós ali ter aquela empatia e compreender a dor daquela pessoa, né? E encontrar uma solução. O bom advogado não é o advogado que só conhece o direito, na minha visão. É o advogado que encontra soluções. Melhor advogado é aquele que melhor acha solução. Qual solução? A solução ética, sim, a solução legal, a solução de resolução do conflito. Esse é o melhor advogado. É ele que tenta de alguma maneira ali resolver aquilo de forma rápida ou de forma que leve a um melhor produto final ao seu cliente. Sim, sim. Isso me lembrou, Vinícius, de uma situação que eu já discuto isso. Não discuto não, converso isso com amigos, e todos mais ou menos da nossa geração, nós temos idades semelhantes, né? Eu me lembro, você deve ter passado por isso lá em Goiânia, quando você se formou. Eu também passei isso quando eu me formei lá em Niterói, na Federal Fluminense. Você tocou num ponto que para mim é essencial. Eu até anotei aqui, litigância no ensino jurídico. Na nossa geração, o bom jurista não era o jurista que encontrava soluções. O bom jurista era o jurista que litigava, era o tribuno do júri, era aquele jurista, aquele advogado que
brigava, que levava o litígio às últimas consequências no afã de garantir o direito, né? E muitas vezes ele conseguia sim um direito, mas um direito já esfarrapado, um direito já muito doído, um direito onde... Eu vou dar um exemplo concreto. Do que vale você arrastar uma causa por anos e décadas e ao final até você ganhar uma verdadeira bolada. Vamos dizer que você ganhe para um indivíduo algo em torno de, sei lá, 10 milhões, 5 milhões, 20 milhões, pense numa cifra alta. E aí você entrega esse dinheiro para os herdeiros dele. Não foi nenhum, nem dois, nem 5 casos aqui no Brasil que ocorreram isso. Eu diria que ocorreram milhares de casos desses. Nós fizemos 30 anos de escritório agora do Fonseca e Assis. E lá fazendo a produção de conteúdo. E aí uma das entrevistas do Elton, aí perguntaram qual foi a sua maior vitória e qual a sua maior derrota. E a gente discutindo isso internamente lá. Aí, mas a gente não teve uma derrota expressiva que lembrava, né? E a gente chegou à conclusão seguinte, Sérgio. Sabe qual que é a nossa maior derrota? Não. É quando chega na fase de liberação de crédito de um cliente nosso e a gente tem que pagar os filhos deles. Ou seja, isso já aconteceu no escritório de vocês, né? Acontece semanalmente. Nós advogamos em advocacia de massa para servidor público federal. Então a gente tem muitas demandas contra a União, contra a Funasa, contra o IBAMA. E infelizmente a Fazenda leva até as últimas consequências, né? Ações de décadas. E aí não é incomum, não é usual a habilitação de herdeiros. Então as nossas derrotas é quando a gente não consegue entregar aquela prestação jurisdicional, entregar o produto final daquela ação para o detentor de direito, entrega para os filhos deles. Porque ou seja, o servidor que trabalhou a vida inteira, lutou a vida inteira, um direito que era dele, ele não pôde usufruir. Imagina a dor de saber que existe o direito, saber que é reconhecido, muitas das vezes ainda naquela fase de execução, liquidação prolongada, e aí precatório, e agora... Eu estou até imaginando um caso assim bem duro, bem cruento. Eventualmente o servidor no fim de vida precisando do dinheiro para comprar remédios, eventualmente para pagar uma cirurgia, e ele não consegue... Doente. Nós temos ações, por exemplo, contra a Funasa, dos intoxicados do DDT. DDT era Nossa, isso é ação muito antiga. Um produto químico que já tinha sido abolido nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Mas ele é cancerígeno, né? Cancerígeno. E até hoje sofre doenças neurológicas fruto da contaminação e muitos já morreram. Os sucanzeiros, que era da antiga Sucan. Sim, eram os mata-mosquitos, né? Mata-mosquitos, que ia borrifar, e aquela água do que usava o DDT era a água do final do dia que eles iam ali tomar água naquilo. Então, intoxicados, com níveis altos, que existe hoje em ações em andamento que não conseguiu ainda ser efetivado. Então, voltando o teu... que você levantou, da litigância, né? Que a gente foi ensinado enquanto estudante de direito que os ícones da nossa época eram os tribunos, eram os advogados que entravam com ações milionárias. Na nossa época, para você que está aí nos vendo, na nossa época não existia esse conceito de diálogo, de vamos nos reunir numa mesa, escritório, advogados de um lado, eventualmente até instituições de outro lado, e vamos encontrar uma solução. Isso não existia. Não existia. E hoje existem mecanismos, assim, a gente tem que falar da advocacia pública, que evoluiu muito nesse sentido, de reconhecer a resolução do problema. Nós tivemos mais ou menos uns 5 anos atrás
de uma demanda também do ex-território aqui de Rondônia, que era a gratificação de desempenho, reconhecida como devido. A gente fez um pedido pré-processual na Justiça Federal, chamou a União reconheceu e para que foi dado um deságio ao valor que a gente pretendia. O servidor aceitou o deságio e nós, em 6 meses, conseguimos pagar o crédito dessas pessoas. Uma ação dessa demoraria 30 anos. Pois é. E o custo para o servidor, o custo para o Poder Judiciário, o custo para o Estado. Sim. Vale a pena? Não vale a pena. Então, na época, até o magistrado que conduziu isso submeteu ao Inovare, mas não foi premiado. Mas são iniciativas nesse sentido que você vê a justiça efetiva, Sim. vê a justiça entregue, vê a justiça ali, a pessoa, poxa, eu tenho direito a isso, reconhece o direito e incorpora no patrimônio que lhe é devido. Eu vejo que isso, Vinícius, assim, infelizmente teve que chegar num ponto quase que de colapso, né? Hoje, dados do CNJ informam que a gente tem mais processos do que cidadãos brasileiros, né? Então, São assim, um número expressivo. é um número muito grande. Uhum. Então, assim, é algo que, por total falta de condição, até mesmo de gestão processual, né? Graças a Deus, eu acho que Rondônia a gente não está com esses números tão absurdos, mas tem estados como Rio, São Paulo, que... Congestionado. Absurdamente congestionado. Você entra com uma ação, muitas vezes, no juizado especial cível e você demora 2 anos para a audiência. Sim. E aí, qual que é o sinal? A razão disso? Então, assim, muitas vezes para resolver um problema de uma televisão que você comprou numa loja, né? Então, assim, é algo que não faz sentido. Então, eu acho que esses métodos extraprocessuais de resolução de conflitos, eles acabaram ganhando força aqui no Brasil até por uma ineficiência, poderia dizer até uma certa ineficácia do Poder Judiciário Nacional em oferecer respostas adequadas para a população. Eu vejo o Poder Judiciário se mexendo para isso, Sim. né? A partir do CNJ, a partir das metas, e assim, existem as críticas à observância só estrita às metas, também tem essa ponderação, mas eu vejo com uma necessidade muito grande. E aqui o nosso Poder Judiciário é um Poder Judiciário progressista nesse sentido, de um olhar para a resolução dos conflitos, de uma celeridade, tanto o TJ quanto o TRT, hoje o TRT 14, há uma velocidade na tramitação desses processos. Mas nem sempre o processo é a solução, né? Muitas das vezes a gente tem que criar mecanismos. Então um advogado, voltando para a advocacia, o advogado que tem esse feeling de ou fazer um compliance efetivo dentro de uma empresa para poder justamente ela seguir um rigor para ela não poder ser demandada no futuro, ou trazendo um diálogo efetivo, administrativo, por exemplo, para uma carreira como servidor público, né? Tivemos recente agora, também voltando para o cenário do servidor público, servidores transpostos, que aí, fruto de um diálogo com a União, fruto com diálogo também de parlamentares nossos, fruto com diálogo do Sindicato de Servidores Públicos Federais, a gente conseguiu um reconhecimento administrativo que duraria anos, um nível de carreira que era para eles foram enquadrados equivocadamente em nível auxiliar e deveriam ser intermediário, aí foram do NA para o NI, e reconhecido isso administrativamente. Isso é uma vitória que o cara já incorpora aquela diferença no mês seguinte no contra-cheque dele. Isso é efetivo, isso é entrega. Ele já pega aquele dinheiro, já joga na economia local, é bom para todo mundo. E a justiça entregue. Sim. E a justiça entregue. Então, essa é fruto de uma advocacia moderna, resolutiva, solucionadora de aquele advogado que acha a melhor saída, né? Qual, repito, saída ética, saída legal, saída dentro dos termos que nos é colocado. Então, esse advogado litigante, a litigância existe, tem que ser exercida quando se tem outra alternativa, né? O brasileiro, ele é acostumado a procurar o Estado juiz para resolver os problemas dele.
né? Então, a gente há uma cultura de litigância e a gente tem que enfrentar isso. As estruturas estatais estão aí para isso. Interessante você ter mencionado isso, porque no outro dia eu estava lendo até um artigo onde o título do artigo era bem provocativo. O brasileiro ainda vive na monarquia. Olha só. E, de maneira muito resumida, ele dizia o seguinte: o brasileiro ele ainda está acostumado a procurar uma espécie de monarca, de rei, de suzerano, para resolver problemas que muitas vezes eles mesmos podem resolver. E aí ele vai citando vários exemplos e ele focou muito no direito de família, Vinícius. Que é algo ultra sensível, Né? Declinar ao Estado resolver um problema interno. Íntimo. Eu me lembro, há muitos anos atrás, veio um conselheiro do CNJ, que até é representante da advocacia, veio aqui falando dessa cultura de litigância, ele deu o exemplo do Japão. Né? O cidadão japonês ele tem vergonha de ter que procurar o Estado para resolver um problema que é dele. Então, essa cultura de litigância nossa, ela parte também de uma mudança desse pensamento. É uma mudança de paradigma social, né? Sim. Para poder definirmos... Não que haja, assim, eu tenho certeza que na sua visão também não, vergonha per se. Não há isso. Não. A grande questão que eu vejo é o seguinte: eu tenho a minha família, você tem a sua. Até que ponto eu, como terceiro, sei o que é melhor para você, para sua esposa e para os seus filhos? Pois é. A pergunta é essa, né? É igual quando você vai fazer um projeto de mestrado ou doutorado. Você tem uma pergunta... Problema de pesquisa. A pergunta ou o problema de pesquisa. Você tem que identificar, né? Qual é o problema? Eu acho que a pergunta é essa. Não se trata de você desqualificar o juiz ou juíza ou desqualificar o poder judiciário. Não se trata disso. Se trata de ser algo tão íntimo. Eu falo isso, Vinícius, porque eu durante 13 anos... na defensoria, eu atuei também com direito de família. Eu trabalhei ali no Tudo Aqui, antigo Shopping Cidadão, fazendo peticionamento inicial. E eu atuei ali, e ali o carro-chefe, mais ou menos 70% do atendimento é família. E aí é divórcio, é guarda, é pensão, é execução de pensão. Enfim, eu não estou dizendo que a mãe não deva executar um pai devedor. Tem que executar mesmo. Tem que executar. O meu ponto é, isso eu consigo me lembrar aqui numa pegada aqui de pelo menos uns 30 casos que me vem à mente. Como é que casais que muitas vezes viveram 15 anos juntos, 20, às vezes 30 anos juntos, com filhos, alguns menores, às vezes têm filhos maiores, alguns já têm netos e netas. Como é que essas duas pessoas não conseguem encontrar uma forma de resolver, por mais que elas necessitem do Estado falar, olha, nós decidimos isso aqui, Estado homologue. Justo, o Estado juiz vai lá e homologa. Agora, me soa muito estranho, Vinícius, e me perdoe aqui o sincericídio, eu gosto de cometer esse sincericídio na frente das câmeras. Eu cometo sincericídio todo dia. Me soa um pouco estranho, a palavra é estranho. Você está num nível de litigiosidade e de conflituosidade dentro da família que você confia a um terceiro externo para resolver os seus problemas íntimos. É diferente onde eu estou trabalhando agora na defensoria, onde inclusive a gente tem aplicado lá com algum sucesso a redução da litigância, diálogo interinstitucional, núcleo de saúde com a gestão de saúde, gestão municipal e estadual. O processo custa caro, o processo às vezes demora. Quando a gente está falando de saúde, eventualmente uma liminar que sai 48 horas depois, ela não serve mais.
Um exemplo, um bebezinho que precisa de uma cirurgia cardíaca com urgência, será que ele consegue aguentar 48 horas? Um neonato? Né? Aí eu vou fazer um adendo do direito aqui, que é uma coisa que eu dou dentro de sala de aula, da tutela coletiva, que aí é justamente a transformação do direito processual. Hoje a gente tem uma modalidade crescente, que não é nova, vindo de inspiração no direito dos Estados Unidos, que é o processo estrutural, que é justamente você enxergar o processo, esse processo bifásico, esse processo adversarial, esse processo de litígio, como trazendo para um cenário de resolução de um problema estrutural, aquele estado de desconformidade contínua que nós temos nas políticas públicas brasileiras, que é a sua aqui do direito à saúde, que temos em vários cenários, de filas de hospitais, de concessão de medicamentos, e por aí vai, mas tem da educação, segurança. E aí o direito brasileiro vem, fruto dessa inspiração, fruto do crescimento da tutela coletiva, traz essa modalidade que é o processo estrutural. Para você, que eu estou falando muito tecnicamente, mas o que é? Uma tutela coletiva, uma ação... Não tá não, Vini. O Vini, você tá dando uma aula aqui. Continue, não tá não. É onde você, por meio de uma demanda coletiva, ou no polo ativo, ou o Ministério Público, ou a Defensoria, ou uma associação, pode levar ao Estado que ele intermedie junto ao gestor público uma implementação de política pública. E o papel do juiz aí passa não ser do promotor de política pública, e sim de um gestor de um processo em que ele leva uma solução, um plano de metas. É um facilitador. Um facilitador, onde você consegue ali implementar políticas públicas. Exemplos, no Brasil, nós temos filas ortopédicas, filas para fazer cirurgias ortopédicas. Aí chama lá o gestor, chama o secretário municipal, o secretário estadual, chama membros da sociedade que podem ajudar, e ali trata um plano de metas a serem cumpridas para quê? Não para poder corrigir ali, para poder chamar o João, o José, a Maria e fazer imediatamente a cirurgia dele. É importante isso, mas trazer esse olha, existem aqui uma fila de 100, 200 pessoas. Quando que a gente pode diminuir essa fila em 50%, em 70%, zerar essa fila? E aí o processo estrutural ele se concretiza nisso, nessa efetivação da política pública por meio de um processo judicial onde o diálogo é o mais importante. É algo que eu dou dentro de sala de aula para os meus meninos lá, meus alunos lá do 8º período, veem, gostam muito, o pessoal do mestrado também tem uma disciplina de acesso à justiça e processo estrutural junto com o professor Breno Azevedo, que a gente discute muito essa modalidade, esse avanço do direito para essa fugir da litigância no ensino, dar essa evolução. Geralmente a gente pensa em evolução no direito, pensa no direito material. Vamos criar uma lei ambiental, uma lei do direito consumidor, uma lei, mudar o Código Civil, mas a gente também tem mecanismos processuais que podem sim serem úteis à sociedade. Acabei de ter uma ideia, olha. Você eventualmente, se você entender cabível, um dia desse você pegar os seus alunos da faculdade e ir lá no núcleo de saúde para a gente mostrar para eles verem na prática, de maneira concreta, como é que a gente faz a coisa acontecer. Será Maravilha. Que eles têm interesse? Total. Eles são curiosos, são meninos dedicados, principalmente nessa fase do 8º período, está terminando o curso, já tem uma maturidade acadêmica, sim. Maturidade jurídica já um pouco avançada, ainda não estão prontos, mas eles são sim, eu falo meninos, né? Mas assim... É porque nós estamos velhos. Eu falo que eles são interessados e inclusive essa disciplina eu divido com a minha coordenadora da graduação lá, e a gente faz, ela é uma disciplina extensionista. Então existe uma necessidade dentro do curso. O curso de graduação ele é tanto ensino, pesquisa e extensão. Essa extensão, essa parte extensionista é levar para a comunidade algo que eles estudaram dentro de sala de aula. E essa da tutela coletiva, eles fazem diversos projetos para poder serem executados. E pode ser um projeto dentro da defensoria, levar o olhar
da graduação para dentro da defensoria para eles aprenderem como é que funciona Vamos isso. vamos dialogar quando encerrar o podcast aqui, vamos dialogar, Vamos. porque eu acho que isso é algo que é interessante, não só para os alunos, como para a faculdade e também para a defensoria. Claro, isso aí... Eu acho que todo mundo ganha com isso. A sociedade ganha. Sim. As instituições ganham, a instituição de ensino ganha, a instituição de defensoria ganha, e aí quem mais ganha é a sociedade. Porque eles saem dali, e eu gosto muito de falar da defensoria para eles, porque é algo assim, é uma instituição importantíssima, uma crescente muito forte no Brasil, e dentro da tutela coletiva eu falo do protagonismo do Ministério Público, que é algo estrutural, que eles têm esse protagonismo a partir da Constituição de 88, e que a Defensoria vem também nessa guinada crescente de levar também a proteção desse direito transindividual, desse direito meta-individual, que é tão importante. Notadamente a partir dos anos 2000, 2010, né? Que foi quando as defensorias nacionalmente começaram a ser estruturadas, né? E a nossa aqui deu uma guinada forte, né? Sim, também sim. É algo assim visualmente robusto e essencial para a sociedade. Ainda temos muitos desafios, mas isso é um outro assunto. Ainda temos muitos desafios, mas sim, crescemos muito. De quando eu cheguei aqui em Rondônia, 2009 para cá, houve um crescimento substancial. Perfeito. Você estava falando sobre questão de custos, processo estruturante, e eu queria trazer para você um dado que talvez você já até saiba. Dado que eu vou correlacionar com o meu trabalho, que tem a ver com o processo estruturante e formas que não de litígio, de solução de conflito, formas alternativas de resolução de conflitos. Eu vou dar um exemplo de dados que temos aqui em Rondônia. Segundo dados da Corregedoria do próprio Tribunal de Justiça, um processo judicial em Rondônia custa, em média, pro Tribunal de Justiça, R$8.000. Entenda que esse é um cálculo simples que foi feito. Eles pegaram o custo do ano, acho que foi de 2023 ou 2024, do Tribunal de Justiça, pegaram o número total de processos e dividiram e chegaram nesse número. Só que um processo, talvez, de um juizado especial civil, não custa a mesma coisa do que um processo, talvez, do júri. Certamente não custa. Eu costumo pegar esse dado para usar, inclusive, nas palestras que eu dou sobre judicialização da saúde. Eu tenho dado muitas palestras, não só aqui em Rondônia, como também fora do estado. A última que eu dei fora do estado foi até no Amapá. Olha que legal. Foi. O pessoal do Conselho Estadual de Saúde me chamou lá. E eu quero crer que esse custo de 8.000 aqui em Rondônia, ele para os processos de saúde, ele é maior. Sim. Até porque, se a gente for considerar só um valor de uma nota técnica do NatJus, que é aquela nota técnica para subsidiar o magistrado, uma nota técnica custa em torno de R$1.500. E todo o processo tem pelo menos uma nota técnica. Então, por aí você já tira, né? Rapaz, esse pigarro vai acabar me matando. Só que esse custo é um custo somente do tribunal. Processo de saúde, via de regra, quem ingressa é a defensoria. Certo. A defensoria tem um custo, não tem? Certo. Tem que pagar o meu salário, tem que pagar o salário da assessoria que trabalha comigo. Estrutura. A estrutura, prédio, né? Que o nosso prédio ainda não é próprio, é alugado. Tem que pagar o aluguel, tem que pagar a energia elétrica, isso tem um custo. Correto? Correto. Processo de saúde, se envolve menor de idade ou idoso, atuação do MP como fiscal, correto? Correto. O MP tem um custo também. Também. Via de regra, quando você vai ingressar com algum paciente que está com problema de saúde, a gente acaba direcionando para o município e para o estado. Porque, via de regra, tem alguma zona ali cinzenta onde você tem atribuição, competência administrativa, melhor dizendo, tanto do município como do estado. Perfeito. Você tem que atuar a Procuradoria Municipal. Tem um custo. A Procuradoria do Estado. Tem um custo. E os servidores das gestões, tanto municipal como estadual, eles têm que se fazer presentes no processo, Vinícius. Porque, sendo bem franco, quando eu faço uma pergunta ou quando o magistrado ou magistrada faz uma pergunta,
sem querer diminuir o papel da Procuradoria. Pelo amor de Deus, hoje, inclusive, encontrei na rua com um procurador amigão meu, que é o Dr. Kerson, você deve conhecê-lo. Sim, Amigo, Kerson gente, Soares. Kerson, gente fina, tava comprando uma gravata, vai ficar mais elegante do que ele já é. Rapaz, ele é o cara alinhado. Alinhado. Mas muitas vezes a Procuradoria, ela não sabe o que está acontecendo ali em campo. Você precisa ter um farmacêutico do Estado. Um técnico. Você precisa ter um técnico para dizer, excelência, não é bem assim, não. Na prática está acontecendo. Que o procurador, ele não sabe. O procurador está fazendo gestão dos processos que estão na Procuradoria. Aí eu lhe pergunto, Vinícius, esse valor médio de 8 mil para o TJ, quanto é que você acha que custa um processo de saúde em média? Isso aí, eu estou enxergando toda a sua construção aí, Sérgio. Isso dá uma boa tese de doutorado para você demonstrar com dados. Um artigo sobre isso. Você demonstrar com dados efetivamente qual o custo de uma demanda. A minha tese de doutorado é para o outro lado. Eu estou estudando violências. No meu mestrado eu estudei judicialização da saúde e agora no doutorado eu estou estudando violências ocorridas nas unidades de saúde no estado de Rondônia. Então, olha só, a gente tem uma tese de doutorado aqui para quem está aí ainda. Eu, inclusive, estou escrevendo um artigo. Eventualmente, o artigo pode até ajudar quem quiser escrever isso. Mas, de fato, há uma complexidade altíssima que é um problema estrutural, que é um estado de desconformidade, que há uma política pública necessária de ser implementada, que esses custos para o Estado, e você pegar isso num âmbito talvez extrajudicial ou mecanismo. Eu me lembro na Faculdade Católica que teve o SUS mediado. Quando entrei lá na Faculdade Católica, era um projeto até com a Defensoria Pública, sim, que era o SUS mediado. Você sabe quem é o coordenador hoje? Não. Eu. Não sabia não. Ué. Então... Que o SUS mediado ele foi englobado pelo núcleo que eu coordeno, que é o NAIS, é o Núcleo de Atenção à Saúde. Pois é. Então, com certeza, foi aperfeiçoado durante esse tempo. E o Núcleo de Atenção à Saúde foi aperfeiçoado através da minha dissertação de mestrado. Olha aí. Então, que é o mestrado profissional que a Defensoria fez em convênio com a Universidade Federal. Com a Unir. Então, você já está aliando aqui atividade institucional, acadêmica e profissional com reversão do seu produto final para a sociedade. Sim. Eu não saberia te responder aqui, eu estaria no chutômetro, mas certamente é um valor elevado, certamente é um dispêndio muito grande para o Estado. Eu tenho mais ou menos esse valor. Qual que é? Mais ou menos, eu não fiz um estudo preciso, tá? Uhum. Pegando uma média, um processo de saúde, ele custa, em média, entre 15 e 18 mil reais. Olha só. O meu ponto e eu não estou aqui, eu quero deixar isso muito claro, eu não estou aqui, a câmera está em nós dois, né, Felipe? Tá, maravilha. Eu quero deixar isso muito claro, porque quando você fala de saúde, judicialização da saúde, Vinícius, tem muita gente que compra e fala narrativas, na falta de palavra melhor, maliciosas e maldosas. Essa minha fala, eventualmente alguém pode dizer, não, mas vem cá, o defensor público que está atuando na defesa dos direitos humanos e garantia do direito à saúde está dizendo que o processo é caro, então ele está negando acesso à justiça. Uhum. Entende que pode ter esse viés. Mas eu quero deixar muito claro que não é isso. O direito, o direito à saúde é um direito constitucionalmente garantido, é um direito fundamental e social também. Uhum. E o direito ao acesso à justiça é um direito fundamental. Está previsto na nossa Constituição, no rol dos direitos fundamentais do artigo 5º. Não há discussão alguma sobre isso. Toda e qualquer pessoa que chegar lá, se ela precisar de um medicamento de R$50 e o Estado não fornecer ao município, se necessário for, ingressaremos com a medida judicial. Uhum. Mas o ponto não é esse, Vinícius.
O ponto é, todos nós sabemos que existe um déficit orçamentário na saúde, correto? Correto. Será que esse dinheiro aqui não estaria melhor utilizado em outra rubrica? Reflexão. Será que não é o meu papel enquanto defensor público? Eu hoje estou gerindo algo em torno de 2.500, 3.000 processos. Relacionados à saúde. Todos relacionados à saúde. Eu não estou aqui, repito, eu quero deixar isso muito claro para que não haja nenhum tipo de distorção, eventualmente alguém pegar um vídeo, fazer um corte, falando assim, olha só o Sérgio, o homem que tem que garantir o direito à saúde está dizendo que não é isso. O meu ponto é... É um ponto de reflexão. Ponto basilar de economia. Os recursos são finitos. Uhum. Os recursos não são infinitos. O orçamento não é infinito. Será que, eventualmente, esse tipo de custo aqui não poderia estar sendo investido na própria saúde pública do nosso estado de Rondônia? Com efeitos muito positivos para a nossa população, para nós, ô Vinícius. Sim. Eu tenho plano de saúde, você certamente deve ter. Mas se a gente sofrer um acidente na rua, a gente tem que ir para o João Paulo, cara. Quem vai salvar a nossa vida vão ser os médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, técnicas e técnicos que estão lá. Dá para ver que eu sou um cara pouco apaixonado pela saúde, né? Você está falando, eu estou aqui refletindo assim, tanto no âmbito econômico, que é importante a gente fazer essa reflexão econômica, principalmente dentro do cenário da escassez de recursos, do âmbito social, de que você tendo uma população com o direito à saúde garantido, você tem uma promessa constitucional cumprida, e também dentro de uma política judiciária de que o cidadão, ao olhar nessa falha, nessa necessidade dessa busca pela saúde, que também tem a alternativa de levar isso ao Poder Judiciário e conseguir o reconhecimento e conseguir ali sanar essa falha na política pública. Eu acho que são diversos cenários que você, nesse teu artigo, no que você está fazendo aqui hoje, que é uma conversa, reflexão que reflete na sociedade, reflete nas cabeças pensantes do nosso Estado. Assim espero, né? Nas cabeças pensantes do nosso Estado, reflitam quem está com a caneta na mão, o Executivo, o Legislativo, o próprio Poder Judiciário, possa, a partir disso, enfrentar um problema que é efetivamente estrutural, como eu disse aqui no início, um problema que deve ser enfrentado com diversos outros que a gente tem, que a gente deve fazer isso. Eu não tenho dúvida, Vinícius, que a gente, não só na saúde, mas em inúmeros outros pontos, eu falo da saúde porque é o tema que eu mais... Tem propriedade. Tem propriedade, eu gosto também do tema, enfim. Mas eu falo isso até para a gente não politizar. Claro. Porque existe aqui na nossa sociedade uma tentativa muito grande. Muito grande. Então a culpa é desse governo? A culpa é do governo? Não. Eu acho que o problema especificamente da saúde aqui em Rondônia é um problema que se arrasta desde quando você chegou aqui em 81. Com certeza. E eu acho que já vinha desde antes. Desde antes, né? Então, assim, se a gente for encontrar um culpado, talvez o culpado seja o Jorge Teixeira, né? A gente nunca teve um perfil ótimo aqui, né? De saúde. Né? Não. Vem melhorando. A gente tem que reconhecer que algumas iniciativas tem promovido melhora, né? A gente não tem como dizer que de quando você chegou aqui em Rondônia para agora não teve, claro que teve melhora, mas o que a gente percebe é isso aqui, ó. Será que isso aqui no microcosmo do sistema da justiça não significa uma espécie de dreno de recurso? Sim. Dreno para garantir direitos. Tem que garantir. Mas o meu ponto será que a gente não poderia estar garantindo direitos de uma maneira até mais eficaz com outros instrumentos? Eficaz, eficiente, rápida,
Acho que existem mecanismos outros aí que pode sanar isso por muito, muito, muito melhor. Sim. E é uma obrigação de nós, dentro da sociedade, nós, enquanto nesse nosso auge profissional aí, trazemos essas reflexões tanto na área profissional, você na defensoria, eu na advocacia, quanto na área acadêmica também, produzindo conhecimento, produzindo aí você um artigo científico, ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, para poder, que é tão importante, o DHJUS, Faculdade Católica com seu mestrado em mestrado profissional, o DHJUS com seu mestrado e doutorado profissional, e a gente, fruto das pesquisas, tanto da UNIR quanto da Faculdade Católica, levar aí não só aquela revisão bibliográfica, mas também levarmos produtos que melhorem a qualidade de vida do cidadão rondoniense. Esse é o grande mote também do ensino jurídico, da pesquisa nas nossas instituições aqui locais. Você sabe o que me fez fazer mestrado e depois doutorado? Conte-me. Você nem imagina? Ou você não quer Porque geralmente as pessoas pensam que a gente entra para mestrado e doutorado pelo título. Ele é mestre em direito, ele é doutor em direito. E muitas das vezes nem sabe nem o sentido. A gente não ganha nada com isso. Pelo menos eu na defensoria, eu não ganho aumento de salário. Tem gente que pensa que o servidor, não, ele faz porque ele vai aumentar o salário. Não, a gente não aumenta salário por conta disso. Não aumenta. A gente tem um custo alto, custo de tempo, custo emocional, porque o custo emocional familiar é altíssimo, porque você, a partir de um curso... Quando eu cheguei para minha esposa e falei que eu ia fazer o doutorado, ela olhou para minha cara assim, ela falou, você tem certeza disso? Você não está lembrando do que você sofreu no mestrado, as noites, a ansiedade, o estresse, porque querendo ou não... Bem, você já tem doutorado, pós-doutorado até, né? Não, terminei meu doutorado tem 2, 3 anos e agora dou aula no mestrado, então... Não, mas uma coisa é dar aula, mas você já esteve na posição de estar ali como... Claro. É uma situação que a gente já velho começa a sentir frio na barriga. Não, você voltando para o banco da sala de aula, você volta a ser aluno. E para quem não sabe, o mestrado e doutorado, as aulas, não são os professores te avaliam por meio de seminários e ao final artigos científicos. É um rito de passagem importante para você transformar a sua cabeça técnica para o além do tecnicismo, para esse tecnicismo você entender a estrutura de uma pesquisa jurídica, entender saber o que é metodologia, como é que funciona. Saber que é um problema de pesquisa, objetivos, saber justificar a sua pesquisa, referencial teórico. E aqui o grande gatilho nosso, a grande diferença é a questão do mestrado profissional, porque ao final, além da dissertação, além da tese, você direciona um produto para a sociedade. E esse é algo para mim assim, fantástico hoje dentro da pesquisa, que é justamente essa possibilidade de transformação. Você já respondeu um dos motivos pelos quais eu fiz mestrado e estou fazendo doutorado. Eu não sei, você fez o mestrado sempre profissional ou você fez acadêmico? Os dois eu fiz, mestrado e doutorado acadêmico. Então, até te pergunto, eu não tenho essa experiência. Eu fiz o profissional, o mestrado, e estou fazendo doutorado também. Eu acho que eu sou um cara que sou muito concreto. Eu gosto de ver as coisas acontecendo. Resultado. E no mestrado eu vi. E eu sou o cara que trabalha com isso. Então, pragmático. Eu implementei, a defensoria, né? A defensoria pública implementou e eu estou aperfeiçoando esse modelo que eu mesmo criei através da dissertação de mestrado. Então, isso tem um valor para mim muito grande. Não um valor de maneira egóica, mas no valor de legado que eu vou deixar. Uhum. Amanhã eu posso não estar mais como coordenador no núcleo de saúde, mas o colega ou a colega que entrar, ele pode até tentar desfazer, mas tem muita coisa feita já. Entende? Maravilha. Segundo, artigos científicos.
Quando você escreve, e você, por favor, me corrija, que você está muito mais na frente em termos acadêmicos do que eu, a gente não muda o cenário jurídico e fático da sociedade hoje. A gente está lançando pequenas sementes que vão germinar. Essa ideia aqui, se a gente falasse essa ideia quando eu cheguei aqui em Rondônia em 2009, Sérgio é maluco. Esse cara que veio de Niterói, ele é doido da cabeça. Hoje essa ideia já encontra ressonância. Já encontra ressonância. Escrevendo um artigo e eventualmente eu inspirando alunos de graduação, alunos do mestrado, mais da graduação, eu confesso que eu interesso mais na graduação, porque é a próxima geração que faz a mudança. Vinícius. Mas você não só inspira na área acadêmica, você também inspira instituições. Também. Os seus artigos científicos, você produzindo algo concreto, em que você pode ali, ou num seminário, ou num congresso, ou apresentando seu artigo num grupo de trabalho, num GT, em um congresso grande. Eu acabei de fazer isso essa semana no seminário do Degajus. Pois é, se você apresentando resultados, aquilo ali efetivamente transforma sim. E serve de paradigma, você utilizando corretamente a metodologia, no caso seu, utilizando os dados de forma correta. Às vezes não impacta na hora, mas vai impactar no futuro. E isso serve de base ou para um outro pesquisador que quer pegar aquela tua linha de pensamento e evoluir a sua linha de pensamento. Ou também, vamos lá, isso é importante, ou também alguém que não concorde contigo, que acha que você fez ali uma sua tese. E aí aumenta o bolo. Aí ele vai fazer uma antítese do que você escreveu, vai rebater com outros argumentos. Também é importante. Só cresce, é igual massa de bolo, só vai crescer. Ele fala assim, poxa, não concordo, o Sérgio está completamente errado, o resultado final é outro, e eu quero... Aí que jeito que você fala que eu não concordo? É só bater o pé? Não concordo, não. Você escreve, você produz algo para poder rebater. Então, isso faz parte da pesquisa jurídica, isso faz parte do conhecimento produzido dentro dos cursos estrito sensu. Né? Dentro também da graduação, quando o jovem lá está inspirado a fazer o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso, que eles penam tanto, que aí chega lá, poxa, eu vi... Eles penam porque eles não sabem fazer. A verdade é porque eu lembro quando eu fui fazer o meu TCC da graduação, eu não sabia metodologia. Eu não posso entregar a minha idade, mas no meu tempo não existia TCC. Sério? Sério. Acho que foi um dos últimos anos, eu formei em 2000. Eu formei em 2005, tinha TCC. Eu formei em 2000, no meu não tinha. Então eu não tive esse aperto. Mas de toda forma, serve também de inspiração para aquele aluno da graduação, aquele que um olhar, que existem muitos, viu? Muitos estão interessados em ser defensores públicos. Uma das coisas que eu faço muito dentro de sala de aula, Sérgio, é abrir a cabeça para as carreiras jurídicas. Será que eles têm interesse, Vinícius? Eventualmente a gente ir lá, dar uma palestra para eles? Será que tem interesse? Claro! Aí você ir lá, já fiz isso outros profissionais para poder ir lá e mostrar que muitas vezes... Nessa área da saúde, judicialização, porque eu enxergo, Vinícius, só um pequeno parênteses, mas nós vamos continuar, tá? Eu enxergo que as demandas de saúde, sejam judicializadas ou não, elas já estão crescendo muito e elas irão crescer exponencialmente por um fator demográfico. A população brasileira está envelhecendo exponencialmente. Em determinadas capitais, como por exemplo Salvador, tem mais gente da nossa idade do que criança. Olha só. O que vai acontecer daqui a 10, 15 anos? Vão precisar. Então, não, eles querem sim, e é importante terem contato com as carreiras jurídicas. Eu acho assim, eles me olham assim, o Vinícius é advogado. E é importante a gente trazer essa inspiração. Eu quero ser advogado, mas eu posso ser um magistrado, eu posso ser um promotor de justiça, um defensor público. Um procurador do Estado. Um advogado público, tanto estadual, municipal, federal. Né? Ou um servidor público de determinada carreira. Sim. Então, é importante esse contato da graduação, quando eles me falam assim, onde eu faço um estágio? Qual o melhor? Eu queria tanto fazer um estágio no escritório do senhor, professor. Falei, beleza. Ideal, a resposta que eu normalmente dou assim, se possível, faça em todos. Em todos. Mas em todos os órgãos, você vai lá para a Justiça Federal, para a Justiça Estadual,
para a Justiça do Trabalho, dentro da Defensoria. Eu falo assim, olha, tem um lugar muito legal que trabalha muito, chama Caixa Econômica Federal, né? Fazer na AGU, então na PGE. Então eu sempre oriento eles para eles poderem sentirem na hora da escolha. E sempre, se possível, eu sempre recomendo isso. Em que pese isso não tem muito de jurídico, mas tem. Dê preferência para trabalhar em órgãos ou mesmo em escritórios onde você faça atendimento ao público. Sim. Porque, infelizmente, nós temos nas nossas carreiras jurídicas, em todas, você certamente, eu vou falar, você vai lembrar de alguns exemplos, vão vir à sua mente, de homens e mulheres que passam para cargos relevantes dentro de órgãos e que não têm empatia e que não sabem atender o público. Estão acostumados a trabalhar dentro de um gabinete a portas fechadas. Eu estou me lembrando aqui... Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, Vinícius. Eu estou sendo muito polido nas minhas palavras, mas eu acho que você e quem está aí em casa ou em qualquer outro lugar nos assistindo deve estar entendendo o que eu estou querendo dizer. Um exemplo que eu disse isso hoje. Lembra que... Vou falar do aspecto da advocacia. Daquele profissional advogado que ele era ótimo de produzir uma petição. O cara escrevia super bem. Conteúdo jurídico alto. Mas ele era péssimo. Antes da IA, né? Antes da IA. Ele era péssimo no trato com os colegas. No trato com os colegas. Não gostava de atender cliente. Maltratava as pessoas. Mas não, deixe ele ali porque ele sabe escrever bem. Esse profissional está alijado do mercado. Hoje, para além das habilidades técnicas, que eu digo aqui, disse no início, que é a obrigação nossa, pré-requisito de saber, vocês habilidades emocionais, de empatia, de escutativa, de todos esses elementos de pessoais mesmos que levam isso ao melhor profissional, levam àquele ambiente mais sadio, que contamina positivamente a um local melhor. E é isso que as pessoas precisam saber, né? Porque esse profissional... Que gera muitas vezes uma sinergia no local de trabalho. Esse profissional que sabe escrever bem, ele hoje, com o ChatGPT, aquele que não sabe escrever tão bem, mas ele é empático, ele vai lá, faz um texto, depois pede para o chat corrigir aquele texto, o texto vai sair corrigido automaticamente. Às vezes até melhorado. Até melhorado. Então, você pede para o chat colocar mais formal, tem ferramentas hoje que fazem isso. Então, fiquem ligados às habilidades emocionais. Estas, sim, são também essenciais hoje para uma atividade jurídica. Você falou aí diversas outras, eu falei dentro da advocacia, mas por óbvio, outras carreiras jurídicas também é necessário o contato ao público, o olho no olho, o sentimento, o dever do servidor público em prestar um bom serviço público é essencial. É a nossa também. Obrigação. É obrigação. É a nossa obrigação. Vinícius, eu pego, isso é o meu dia a dia, Vinícius. É o meu dia a dia há 16 anos e eu sou muito grato por isso. Eu lembro de uma homenagem que eu recebi recentemente, até de um título que a Câmara me condecorou, onde eu falei no meu discurso lá o seguinte: como eu sou grato a essa terra, como eu sou grato em exercer a função que eu exerço. Eu recebo salário, Vinícius, para ajudar as pessoas, cara. Maravilha. Então, assim, no meu dia a dia, muitas vezes eu não consigo resolver o problema das pessoas. Mas na maioria esmagadora das vezes, Vinícius, as pessoas, elas estão procurando alguém que as ouça. Uhum. Elas estão procurando alguém que as acolha. Que as escute. Será que a gente, no serviço público em geral, não estou querendo criticar órgão A, B, C ou D, não. Até porque se eu fosse criticar, eu criticaria primeiro o meu órgão. Né? Cortaria primeiro na carne. Mas será que as pessoas não estão precisando, os órgãos não estão precisando investir mais nisso? Acho que eles investem. Eu acho que hoje
eu posso dar a visão dos gestores hoje, dentro dessas políticas judiciárias, de políticas de um olhar voltado para o cidadão, eles mudaram um pouco esse olhar, né? Eu posso dizer aqui um exemplo do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele hoje, falo isso que minha esposa é servidora do Tribunal de Contas, há uma capacitação perene, no sentido, além de técnica, mas com um olhar para o jurisdicionado, né? O Tribunal de Contas, há muitos anos atrás, ele só tinha um aspecto sancionador, aquele aspecto de controle externo duro, né? Aquele controle externo que tem que ser exercido, mas hoje o aspecto dialógico e pedagógico Sim. deles e até é efetivo, mesmo de indutor, né? De política pública. Vou te dizer um exemplo concreto, porque eu posso falar isso porque eu fui orientador de uma mestranda que escreveu sobre o PAIC. O PAIC é uma política... O Plano de Aceleração da Idade Certa, lá do Tribunal de Contas, onde teve lá o conselheiro Paulo Cury e o conselheiro Wilber agora como presidente. Eu participei do GAEP. Você está falando do GAEP, né? Do GAEP grupo... é o grupo de educação, de atuação na educação, liderado pelo conselheiro Paulo Cury quando ele era presidente. E aí houve resultados efetivos com dados ouro, de você estar lá, Rondônia, nas últimas colocações e hoje está lá entre as primeiras de levar ensino básico, alfabetização, algo que não é responsabilidade do Tribunal de Contas, mas ele induziu, por meio de sua estrutura, por meio do seu orçamento, um olhar para a população. Isso é exemplo de efetiva de atuação de um órgão, né? Então, assim, eu parabenizo porque realmente trouxe resultados e sai fica enclausurado, encastelado dentro do gabinete e vai a campo, né? E induz a política pública e aí tem resultados efetivos. Excelente. Vinícius, vamos falar um pouquinho de IA? Bora! Qual é a visão do diretor da ESA sobre a inteligência artificial na advocacia? Limites éticos, limites sancionadores, até onde o advogado pode e deve ir? Fala um pouquinho mais pra gente. Nós vivenciamos, que eu falo, nós dois mesmos, fora os nativos digitais, várias transformações, várias revoluções que eu chamo de barulhentas, né? Desde a internet, desde a pandemia. Nós somos da época da internet de escada, né? Da internet de escada, do diário oficial físico, Sim. de processo judicial físico, de audiência efetivamente só presencial, né? De ir ao fórum, fazer carga de um processo, fazer cópia, né? Para poder... Carga rápida para poder ali instrumentalizar o agravo de instrumento. Manifestação mediante cota. Mediante cota. Assinar uma petição. O jovem advogado não sabe nem o que é isso, né? Não sabe nem o que é uma cota no processo. Não faz a menor ideia. Então, essas transformações, nós lidamos com isso. E agora, mais recentemente, vem a inteligência artificial para transformar mais ainda. Sim. A gente não pode negar que é um facilitador do nosso trabalho. Ponto. Esse é um ponto que a gente tem que... É um ponto real. A par disso, a inteligência artificial, ela, nesse crescimento exponencial, falávamos que antes ela já está num platô, se ela vai ser ainda muito mais transformadora, mas a par disso, como fica a atividade de advocacia? Em dezembro ou novembro de 2024, o Conselho Federal da OAB editou uma recomendação à advocacia. Posso dizer aqui 3 aspectos importantes. Primeiro, a proteção de dados, a observância da LGPD. Nós, enquanto advogados, nós lidamos com os dados dos nossos clientes. A partir disso, nós temos que protegê-los. Então, a gente não pode, ao usar a inteligência artificial, não, por exemplo, anonimizar. O que é anonimizar? Tirar os dados pessoais, dados sensíveis daquela parte, a partir do momento que a gente anexa um documento, uma IA generativa.
Isso é um cuidado efetivo que a advocacia tem que ter. Segundo, o cuidado com a ética no sentido da transparência com o seu cliente. O seu cliente, ele tem a necessidade de saber que a IA pode ser seu instrumento de trabalho. E eu devo comunicá-lo sobre isso. Está lá na recomendação. Ou seja, um dever anexo de informação. De informação, seja na procuração, seja no contrato de honorário, seja num termo separado. O cliente tem que ter essa noção. E terceiro, o cuidado com a alucinação de dados. Né? Hoje é algo muito... Para não juntar uma jurisprudência inexistente. Né? Inteligência artificial é matemática. É um algoritmo com dados em que ele vai querer te dar uma resposta no cruzamento de dados. Você faz um prompt, um comando, e ele vai querer te responder. Ele pode te responder de forma correta ou pode inventar a partir do cruzamento desses dados. É por óbvio que já nos últimos meses isso já foi se aperfeiçoando muito, as IAs elas estão diminuindo muito o índice de alucinação, mas ainda há alucinação. Não é incomum termos notícias dentro do Poder Judiciário ou até próprio de magistrado, advogado, que faz uma pesquisa ou pede uma minuta de uma petição, cria um julgado inexistente, seja um número do processo inexistente, seja um conteúdo inexistente, seja um relator inexistente, ou seja também de um julgado, fala que são 3 coisas que o advogado tem que tomar cuidado: jurisprudência, texto de lei e doutrina. Nunca utilizar inteligência artificial para esse tipo de conteúdo e, se utilizar, se certificar na fonte oficial se aquilo existe ou não. Né? Então, basicamente, a gente parte dessas premissas. Hoje, o maior ativo de todas as pessoas é o tempo. Se a gente possui um instrumento que te facilita, te reduz tempo de trabalho e que você pode utilizar de maneira correta, ética e legal, vai ser tranquilo. Acho que a gente tem que encarar como um facilitador, não uma substituição do trabalho. Porque o trabalho efetivo do advogado, aquele estratégico, aquele de atendimento, aquele de despachar com o magistrado, aquele olho no olho, de fazer uma sustentação oral, né? De ser ouvido, de colocar os pontos relevantes daquela causa ao Poder Judiciário, esse sempre vai existir. Tá? Esse nunca vão tirar, a máquina não consegue. Agora, as tarefas repetitivas, que você pode substituí-la por automação ou até mesmo a integração da inteligência artificial. Estava pensando esses dias numa evolução seguinte: o PJE se comunicar, o seu sistema interno do seu escritório, da defensoria, já se comunicar com as publicações, ela avaliar qual é a peça, daqui a pouco você vai estar validando peça. Tá? Você vai estar validando peça. Então, a inteligência artificial... Eu acho que esse é o futuro. Esse é o futuro. Acho que a inteligência artificial está nesse caminho, é um caminho muito fértil. Né? Qual inteligência? Essa é uma pergunta que se faz. Qual? Não existe fórmula mágica. Você se adapta às várias que existem por aí e vários mecanismos. Você não usa a IA generativa somente para corrigir textos. Existem vários métodos. Você elaborar um relatório, você apreciar dados do seu escritório, você estipular um cronograma ou um organograma por uma IA, você fazer uma apresentação para o seu cliente por meio de IA. Você tem vários. Você usar uma agenda eletrônica, coisa simples. Do Google Agenda, você usar o dólar para se comunicar ali, agendar. O Sérgio me convida, olha, podcast, dia 27 horas, você vai estar, endereço tal, ele me mandou aquela mensagem, eu já reencaminhei para o dólar já criou o evento dentro da minha agenda do Google e tudo ali linkado, numa facilidade enorme. Né? E por aí vai, usar a função do agente de inteligência artificial, usar pesquisa profunda. Existem vários hoje mecanismos que a gente ainda está no início, ali a gente está naquela ponta do iceberg com o mundo para a gente poder utilizar para o nosso trabalho mais efetivo, melhor escrito, mais técnico, mais estratégico.
né? Porque a estratégia processual parte do nosso conhecimento, da nossa habilidade técnica, mas que pode ser potencializada por aquela máquina que vai ser teu auxílio. Eu creio que a revolução que a inteligência artificial está trazendo, ela vai ser maior do que a revolução da eletricidade. Olha só. E não sou eu que digo isso, eu estou reproduzindo o que muitos articulistas, muitos estudiosos falam sobre isso. E eu vejo que tem muita gente preocupada, e a gente tem que se preocupar porque é uma questão, né, humana e tal, mas tem muita gente preocupada na época da energia elétrica, tinha muita gente preocupada com quem fabricava velas. Olha aí. Né? Ainda se vendem muitas velas, e olha quantos empregos, quantas oportunidades foram geradas a partir da eletrificação e da geração de força, de energia, de iluminação. Esse tipo de cenário que estamos tendo aqui não seria possível há 100, 150 anos atrás. Pois é. Então a gente tem que aceitar e não demonizar a tecnologia. E se capacitar. Aí parte da... Assim, eu gosto de fazer o registro aqui para todos os profissionais que o Vinícius de Assis não é nenhum especialista, conhecedor profundo da tecnologia. Eu gosto muito do professor Edson Pontes Pinto. O Edson Pontes Pinto é o seguinte, ele tem uma IA que ele todos os dias, às 4 horas, 5 horas da manhã, quando ele corre aqui pelo condomínio, ela já pesquisa automaticamente 5 notícias nacionais e internacionais sobre IA e transforma num podcast e já vai num arquivo de áudio. Quando ele está correndo e todos os dias ele escuta 10 notícias nacionais e internacionais sobre inteligência artificial. Ele é um profissional hypado. Eu sou um profissional que até pouco tempo atrás, totalmente artesanal. Lógico, as tecnologias me ajudando, mas essa evolução nos últimos meses e anos se dá a partir da curiosidade. E essa curiosidade leva o quê? A conhecimento, a capacitação, a poder usar efetivamente uma IA em meu favor. Sim. Seja para poder fazer um slide de apresentação de sala de aula, seja para analisar dados do meu escritório. Seja para chegar agora numa reunião de planejamento estratégico no meu escritório, pegar os dados do meu sistema e olhar assim, qual área foi melhor no escritório esse ano? Qual área foi pior? Qual cidade foi mais rentável? Qual profissional? Tomar uma decisão. Aonde investir? Aonde eu vou? Vou pegar um profissional aqui, poxa, esse ano dele não foi legal. Por que ele não foi legal? Vamos descobrir isso? Por que ele não foi legal? Vamos investir nele para poder sair desse nível que não foi legal? E a partir dessa análise de dados, a partir de uma organização, a partir de um sistema, a partir de tecnologia, você tomar melhores decisões. Sim. Né? Então, dentro da iniciativa privada e dentro do poder público também. Então, a gente tem que usar a tecnologia para poder nos alavancar. Sim. Né? Então, e a gente tem aí diversos. Se você, ChatGPT, Gemini, Claude, a gente falou que Perplexity, Gama, Manus. Pô, Manus é fantástico. O agente do Manus. Sim. Napkin. Então, várias inteligências. E olha que eu estou na pegada, igual a maioria da advocacia, naquela pegada de aprendizado. E falando nisso, deixa eu só fazer um registro que é muito importante dessas parcerias interinstitucionais nossas da ESA. A Escola da Magistratura de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel, que é o diretor da escola, ele capacitou 90% dos seus servidores e membros num curso oferecido pela Microsoft. A Microsoft disponibilizou para o Tribunal de Justiça esse curso. São basicamente 2 horas aulas e em EAD assíncrono, que o servidor ia lá, se cadastrava, estudava e fazia por módulos e se aperfeiçoava em inteligência artificial. O que ele fez? Nós fizemos uma parceria entre a Emeron e ESA e disponibilizamos isso para a advocacia. Amanhã eles recebem, vai ser semana que vem, serão 4 dias em que
o advogado, todo o estado de Rondônia, tanto o advogado mais jovem quanto a advogada mais experiente, quanto lá em Vilhena, quanto em Guajará-Mirim, vai poder acessar, que fez a inscrição, vai poder acessar o sistema da Emeron e aprender inteligência artificial do nível básico ao avançado. Isso da Microsoft, um curso, poxa, com base realmente no Copilot, que é a IA da Microsoft, mas que vai te dar ali até a ambientação, as interfaces de um prompt. Então, isso é uma parceria interinstitucional que eu vejo com muito bons olhos dessa capacitação, dessa necessidade da advocacia com esse olhar como um instrumento auxiliar, que vai ali para aquele advogado que não tem habilidade ainda, ou para aquele nativo digital que já tem, poder se capacitar um pouquinho mais. Então, é essa evolução, essa transformação que é muito legal. Sim, sim. Eu acho que você tocou num ponto muito importante nisso, porque uma coisa chamada inexorabilidade. Não tem como fugir disso. Hoje, antes de eu ser diretor-geral da ESA, era o professor Edson Pontes Pinto. Sim. Em 2020... Quando eu encontrar com ele pelo condomínio, eu vou falar que ele é o hypado. É o hypado, totalmente hypado. E ele fala muitos termos em inglês. Assim, ele dentro de sala de aula, a galera, um gap, insight, ele gosta dessa... Não, ele é um cara bom, ele é um cara... Gosto demais dele. Gosto muito dele. Ele chegou há um tempo atrás no interior e fez essa mesma correria que a gente fez agora há pouco tempo no interior. E perguntou assim, quem usa inteligência artificial? Aí disse que 2, 3 levantavam a mão assim, achando que era algo ilegal, imoral. Poxa, usando. Agora a gente retornou, nós percorremos o estado agora em agosto, julho e agosto. Quem não usa inteligência artificial? Poucas pessoas. Ninguém, né? Então, não é se vai usar ou não usar, é quando vai usar. Né? Então, é algo que do mais jovem, repito, do mais jovem ao mais experiente, é algo que é um facilitador do nosso trabalho. Com certeza. Vinícius, a gente está caminhando, ainda não chegamos, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo e sempre nessa parte final eu tenho algumas perguntinhas que eu costumo chamar de pinga-fogo. Me lembrou o Chico Xavier. Pinga-fogo. É inspirado nele. São perguntas mais interessantes, diria eu. Vamos lá, vamos ver. Podemos ir? Podemos. Está preparado? Se não tiver, vamos descobrir agora, né? Ficaremos. A gente estava falando agora sobre inteligência artificial e no início do nosso bate-papo a gente falou sobre o mercado, que o mercado estava com muitos profissionais, não aqui em Rondônia, mas no Brasil como um todo. Você deu um número aí de 1.400.000 advogados inscritos na OAB. Como é que fica o mercado da advocacia com a inteligência artificial? Os advogados que muitas vezes atuavam como copiadores, eles vão sobreviver se continuarem agindo dessa forma, tentando nesse mercado? Eu sempre entendo que o uso da tecnologia ela vai potencializar o seu trabalho. A partir de um mercado inchado, o seu diferencial é usar as melhores alternativas para você prestar o melhor serviço. Se a IA ela vem para caminhar nesse sentido, se a gente tem essa possibilidade de colapsar ou de muita concorrência, o melhor profissional é aquele melhor capacitado. Então a IA vem para ajudar a advocacia, sim. Ajudar todos, né? Ajudar todos. Tanto o que está capacitado, como às vezes até o que não está capacitado. Que não está capacitado, que ele pode ali até aperfeiçoar um trabalho que pode ser um trabalho ruim, mas ser melhorado. Mas eu costumo dizer o seguinte, Sérgio, se as pessoas não tiverem as habilidades técnicas, pode ter inteligência artificial que pode até ter um produtozinho melhorado,
mas para o cara saber fazer um prompt, para ele estabelecer uma estratégia, para ele conseguir o cliente, ainda é muito da pessoa. Tá? Não depende, a máquina vai ser auxiliar, vai ajudar. Num contexto geral, não vai transformar um advogado que não sabe nada, que não fez uma boa faculdade, que esteve ali no banco de sala de aula olhando para o teto e que não estudou, que não se capacitou, ele não vai conseguir êxito. Ele pode conseguir êxito ali ou aqui, mas num contexto geral ainda é necessário aquela dedicação, aquele estudante, aquele advogado início de carreira que olha para o direito como algo transformador, como algo que resolve problemas. Então, e para isso ele precisa estudar. Né? Não existe outro caminho a não ser a parte educacional. Sua fala me lembrou a fala do Márcio, Ah, é? que é o atual presidente da OAB, dizendo que o mais importante é o ser humano. Né? Ele tem essa fala que o mais importante é o humano. A IA, toda a tecnologia vem para ajudar, mas o mais importante é o humano. Sim, isso é uma premissa que o presidente Márcio faz muito bem, que é justamente levar esse tipo de reflexão. E é verdade, assim, é algo que a gente enxerga isso como efetivo, como algo que é necessário chamar essa atenção. Porque se a gente fica muito voltado, tecnologia, que vai resolver, não é ainda. Quando a gente está dentro do escritório, quando a gente vai à justiça, quando a gente está lidando com os clientes, a gente sabe efetivamente o que é algo essencial para você exercer melhor a sua atividade. Excelente. Vinícius, você como advogado, como um cara brilhante na área acadêmica, o atual diretor da Escola Superior da Advocacia, queria saber qual é a sua opinião sobre o exame da ordem e vou além. Por que tanta reprovação, Vinícius? O exame da ordem é algo essencial, é algo construído para proteger a sociedade. Felipe, acho que apagou aqui, ó. É algo para proteger a sociedade, para proteger a advocacia, para que haja um nível de suficiência mínimo. Tanto é que a gente tem que explicar o seguinte: o exame de ordem, não existe número de vagas. Isso é importante. Se, por exemplo, tivermos ali 100 mil inscritos, os 100 mil obtiverem a nota mínima, vão passar. Serão 100 mil advogados. Serão 100 mil advogados. Contudo, em razão da precarização do ensino jurídico, e é uma bandeira que a OAB ela levanta e ela insiste que houve durante anos essa precarização do ensino jurídico, os dados assim demonstram que as pessoas, os estudantes saem da faculdade sem um nível básico para poder exercer efetivamente a advocacia. Então, é necessário, tanto é que é necessário que hoje o Conselho Federal de Medicina está também criando essa modelagem para ser aplicado. Hoje fazem essa prova, mas ainda não é uma barreira, mas no futuro bem próximo, acredito eu, que será uma barreira para exercer também a medicina. Então, esse é um exame de suficiência. Você tem que estar num estado mínimo de poder atuar profissionalmente para defender a liberdade, a vida e o patrimônio das pessoas. Excelente. Vinícius, o Brasil, eu não verifiquei a veracidade desse fato, não, mas se não for esse fato, esse dado é algo muito próximo. O Brasil tem mais cursos jurídicos do que o resto do mundo. Esse dado, por si só, você enxerga como um problema? E mais, você acha que a gente deveria, de alguma forma, enquanto sociedade, repensar e diminuir o número de cursos jurídicos? É uma bandeira da ordem. A ordem, ela obstaculiza, toda vez que ela é consultada para abrir novos cursos jurídicos, ela não aceita. Ela foi agora uma das defensoras da não aceitação, por exemplo, do curso de Direito e Ensino à Distância, em EAD. Havia, salvo engano, uma aprovação do governo federal e a partir do movimento da ordem
que houve o obstáculo de abertura do curso de Direito EAD. Há sim. Mas foi aberto? Acho que tinha sido pré-aprovado, não sei basicamente o dado específico, mas foi sugerido e nesse movimento... Complicado, né? Nesse movimento falando que não era uma maneira viável de formação de estudantes em ensino à distância no curso de Direito. Então, sim, há um número elevadíssimo de cursos de Direito, há uma necessidade de revisão disso. É um curso que, para as instituições, é um curso que é barato, né? Então é rentável, mas a partir dessa rentabilidade não há ali o resultado disso são muitos cursos e por aí os resultados são profissionais inabilitados no mercado de trabalho. É algo que, de fato, não só a OAB, mas a sociedade como um todo, ela tem que repensar, né? Porque um advogado mal preparado, ele pode destruir a vida do cliente dele. Sim, com certeza. Igual eu falei, ele tem que estar preparado para proteger a vida, o patrimônio e a liberdade das pessoas. Sim. Ele tem que ter um mínimo de conhecimento e o exame de ordem, hoje, ele tem uma primeira fase, que é uma fase objetiva, né? Que ele responde, ele tem um quantitativo mínimo de questões que ele tem que passar para ele passar para uma segunda fase. Nessa segunda fase ele escolhe um ramo do direito que ele tem mais aptidão. Aí naquela segunda fase tem questões subjetivas e um caso em que ele vai ter que elaborar uma peça jurídica a partir daquele caso. Então é nesses níveis que se tem essa suficiência para poder aí liberar o profissional para exercer a advocacia. Sendo bem franco, né, Vinícius? Assim, quem estuda passa, né? Assim, não é um exame impossível, né? Um dado, por exemplo, a OAB, ela dá um selo da OAB. Tá? Esse selo, o OAB recomenda. É baseado no ENAD, em dados do ENAD e também nas aprovações do exame de ordem. Pouquíssimas faculdades recebem esse selo. Percentual baixíssimo. Então, há sim uma proliferação dos cursos de direito no Brasil que precarizam a carreira. Quero te fazer uma provocação final, Vinícius. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui. Essa aqui, né, Vinícius? Essa com a lente nova. Essa aqui ou essa aqui? Olha para essa daqui, olha para essa câmera aqui, mas essa aqui também vai pegar. Olha para essa câmera aí. Vou até beber uma água. Fique à vontade. Quer mais uma aguinha aqui? Quero. Obrigado. Já me sugeriram de fazer um podcast mais relaxado, com um vinho, com uma cervejinha, talvez com um whisky, liberar um pouquinho. Eu vou ver se de repente para os próximos episódios a gente fica mais relaxado. Fica mais relaxado. Depois tem edição? O bate-papo flui melhor. Depois tem a possibilidade de edição ou é full? Não, tem. Nos gravados tem, no ao vivo não. No ao vivo não tem. No ao vivo não tem. Mas Vinícius, eu queria que você olhasse para essas duas câmeras aqui. E desse um recado para um estudante ou uma estudante de direito imaginária. Imagina um jovem de 20, 21 anos de idade que está ali pelo seu 5º, 6º período, está na faculdade de direito, está trabalhando, eventualmente já é pai, já é mãe, ou está colaborando em casa com os pais, está cansado, eventualmente está com a mensalidade atrasada porque teve que pagar outras contas e está vendo esse mercado e está pensando, será que vale a pena eu continuar investindo o meu tempo, a minha dedicação, a mensalidade que eu pago com dificuldade, me formar em direito, fazer uma prova da ordem e ser advogado? Será que vale a pena? Responde para esse jovem e para essa jovem aí. Que responsabilidade. Olha que o Sérgio aqui querendo que eu inspire esse estudante, essa estudante de direito que está aí desmotivada no banco da faculdade, não sabendo do seu futuro incerto,
seu futuro enquanto profissão. Mas o que eu posso dar aqui de palavra para vocês, de um advogado de há 24 anos, quase 25, é que a nossa carreira é linda. Que a nossa carreira ela te dá muitos frutos. Frutos pessoais, frutos de remuneração, que também te dá um retorno enquanto um agente dentro da sociedade muito importante, que é a nossa função essencial, a administração da justiça, uma função constitucional prevista lá no 133 da Constituição, que é muito linda. Você se dedique, não tenha pressa, se forme, se capacite, tente tirar desse teu professor aí que está na sua frente o máximo possível de conteúdo, que você se torne aquela pessoa com a mais absoluta necessidade, sede de conhecimento, seja curioso. Tá? Isso é um recado muito importante, seja curioso, aquilo que você não sabe, vai atrás, não tenha problema, ninguém sabe tudo. Tá? Faça isso, procure, haja com ética, a ética humana, a ética de tratar as pessoas bem, com empatia, acolhendo as pessoas, também a ética profissional. Aquela ética que você vai aplicar aquilo que as pessoas vão fazer com o próximo que você queria que fizesse com você. Tá? Utilizando as nossas balizas dentro da nossa profissão. E aí, usando essa receitinha, usando esse olhar humano, usando com organização, organizar seu tempo de estudo, organizar o futuro do seu trabalho, não ter pressa, são ingredientes que juntos podem levar você a um sucesso, que eu diria, esse sucesso é um sucesso pessoal, é um sucesso de reconhecimento que você vai olhar, que você, poxa, eu sou um profissional bom, eu presto um bom serviço, eu executo bem a minha tarefa, eu consigo responder ao que me chamam, e isso é o essencial. Essa transformação que o profissional advogado, esse advogado que eu digo profissional advogado, principalmente o advogado privado, aquele que vive dos seus honorários, aquele que tem que pagar a secretária, aquele que tem que pagar a conta de luz, pagar o aluguel, mas que vive fruto dos seus honorários, é esse profissional que a gente tem que se espelhar, que a gente vai atrás e consegue. Escutem o que eu estou falando, conseguem. Se usar essas receitas básicas, a gente consegue ser esse profissional diferenciado, com um olhar humano que respeita os limites éticos, que é um solucionador de problemas efetivo, igual eu disse aqui antes, de modo ético, legal e correto. Excelente, Vinícius, que resposta maravilhosa, cara. Obrigado. Pessoal, estamos caminhando para o final já de mais um episódio do podcast Direito de Saúde. Se você nos acompanhou até aqui, curta, comente e compartilhe esse vídeo, esse episódio, com quem você acha que merece ouvir essa sumidade chamada Dr. Vinícius de Assis. Essa sumidade é bondade sua, né? Não, é a realidade. Eu sou um professor advogado e um advogado professor e que gosta muito de fazer um bom serviço, aonde está um cumpridor das suas obrigações. Mas eu fico muito feliz, quero aqui já fazer um convite público ao Sérgio, para também ao meu podcast, ao Pensar Digital. Vamos fazer uma agenda próxima ainda, ver se esse ano a gente consegue executar essa missão, que aí eu que vou gerir esse podcast e vou fazer as perguntas, pinga-fogo para ele. E aí, também pedir para me seguirem no meu Instagram. Excelente, dê o seu recado aí. @Vinícius de Assis. Lá a gente compartilha, lá tem algumas coisas pessoais minhas, mas também muitos conteúdos profissionais, dia a dia do meu escritório, dicas de tecnologia, meus movimentos educacionais dentro da faculdade, dentro da ESA. Acho que ele fica um conteúdo bem legal, Vinícius de Assis no Instagram. Excelente, meu amigo. E convite aceito. Fechado. Convite aceito. Pessoal,
chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Direito e Saúde. Até o próximo episódio, terça-feira, né, Felipe? Sim. Excelente. Um abraço. Tchau, tchau.